esse aqui em MDF. Esse aqui é em acrílico. Não tá dá pra ver? Não tá riscado atrás no jalapão. Dá pra ver. Ó. Isso foi quando nasceu o Otto. E esse aqui, que é o mais interessante, é um MDF, que ele é cortado espaçadinho, e aí ele fica flexível. Com essa peça, você pode criar vários objetos, por exemplo, uma bolsa, um colar, ou uma pulseira. Aproxima pra Dani conseguir ver. Interessante. Tá vendo? Tem umas ranhuras nele. É bem legal esse padrão que você coloca. Ele dobra, estica. Isso. Ó, esse aqui é semelhante, só que esse aqui tá cortado grande. Você dobra. A princípio é isso, né? Aí a gente vai agora comentar mais sobre esse tema. E eu convidei o meu companheiro, o Thiago, para falar mais. Ele fez uma pós-graduação nesse assunto, então ele tem bastante conteúdo para repassar pra gente. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Thiago. A Jo eu já conheço, a Dani eu não conheço. É a primeira vez que eu vejo a Dani. Prazer, Dani. Satisfação em conhecê-la. Esse projeto é um projeto super bonito. Realmente é um projeto muito bonito que eu vejo as meninas participando, eu auxilio por trás só, né? O protagonismo é todo das mulheres. E é muito bonito porque ele envolve. A ideia do projeto envolve uma roda do Sagrado Feminino que já aconteceu, né? Veio a Rô de Piracicaba, né, Jô? Sim. E ela veio para fazer uma roda com as mulheres do projeto, com as artistas, com as mulheres que não são artistas. A roda foi aberta ao público de Palmas também. E dessa roda nasce o desejo das mulheres de fazer arte. Então, tem gente que pinta, tem gente que faz escultura, tem gente que faz artesanato. A Jo está discutindo umas coisas de mobiliário também, que a gente tinha conversado, né, Jo? Então, são várias ideias, assim. E então o saber sensível do corpo ele é ativado e ele é como é que a gente pode dizer? Ele é ampliado através dessa oficina. E essa oficina leva as artistas a experimentar novas técnicas. A Camila é outra artista também, que é a Camila Caco, que acabou de entrar no nosso encontro aqui. E dentro do projeto existe uma discussão muito interessante, que é uma discussão que já está acontecendo em outras localidades, que é isso, né? Tipo, o que é a arte, o que é a arte produzida pelas mãos do artista, e o que é essa arte que ela vai ser híbrida. Ela vai ser produzida pela mão dos artistas, porque você pode começar com um desenho seu, mas você vai ter uma assistência aí de novas tecnologias, de tecnologia de fabricação digital. E para isso, então, o projeto propunha essa discussão e, além de propor essa discussão, ela levava essa discussão para os artistas de Palmas, né, e para quais mais artistas que quisessem participar. Então, a gente preparou essa apresentaçãozinha aqui, mas lembrando que é um bate-papo, sempre que vocês quiserem fazer interferência, conversar, expor, colocar experiência, tá? São super bem-vindas aí, nesse sentido. Deixa eu passar aqui, então. Bom, então para começar, aquela pergunta clássica, né? A arte é uma seção transversal, ela perpassa movimentos de cultura, as experimentações artísticas do próprio artista e a arte é sentimento, né? Se a gente for pesquisar aí qual é a definição de arte, acho que a mais abrangente, uma das mais abrangentes que a gente encontra é a expressão de um povo e sua cultura. Então, se você usa alguma linguagem artística para se expressar, você está fazendo arte, né? Seja essa expressão o que ela for. Tem a arte que choca, tem a arte que toca, tem a arte que impacta, tem a arte de contemplação, enfim, né? São várias modalidades aí. Quando eu estava pesquisando para a gente poder discutir, eu fiquei pensando, mas da onde que vem essa palavra arte, né? A arte ela tem um pedaço dela que é lá no latim, que é a ars, e tem a correspondente dela da técnica grega. Eles ficavam, né?
Então, a arte seria o resultado dessa atividade do ofício, que era aprendido numa relação mestre-aprendiz. Então, se a gente lembrar aí da Camille Claudel e do Auguste Rodin, né, os dois se envolveram ali, um foi aprendendo com o outro. Até hoje a gente sabe que, na verdade, o Auguste Rodin foi um salafrário que roubou muitas das obras da Camille Claudel. Né? Mas então a ars romana ela vem dessa relação, uma pessoa aprende com o outro e é uma arte de ofício mesmo. A técnica grega ela vai falar sobre um trabalho de artesão que desenvolvia os próprios instrumentos. Então teve um encontro das meninas do Sagrado Feminino que elas estavam fazendo algumas pinturas aqui e elas foram atrás de elementos da natureza para servir de pincel. Então elas estavam produzindo, né, ou coletando os instrumentos que elas iam pegar para pintar, tá? E a técnica atual seria um saber fazer embasado em teoria científica. Então é uma coisa que foge um pouco de arte, mas só para mostrar como a arte no passado estava ligada à técnica, porque a técnica atual é uma descendente da técnica grega e a técnica grega ela corresponde à arte romana. A linguagem é viva e se transforma durante o tempo. Aqui eu coloquei um elemento interessante que aconteceu de verdade aqui no Sesc Palmas. Logo no início do Sesc, convidaram um artista renomado para expor e ele falou que ia fazer exposição, só que ele disse o seguinte: eu não vou explicar a minha arte. Se no final da exposição vocês quiserem saber o que a minha arte significa, vocês me perguntem, então no final da exposição eu explico. Aí ele pesava 34 quilos de bala de comer, bala doce, sabe? E fazia uma pilha assim. E ele orientou os seguranças, né, para que não brigassem com as pessoas nem com as crianças se elas pegassem balas e chupassem balas ou levassem balas para casa. E todo dia ele pegava e pesava novamente 34 quilos e colocava, fazia a pirâmide lá. Então estava todo mundo muito intrigado, né? O que é isso? O que significa isso que ele está fazendo? Olha a palavra, o que significa isso que ele está fazendo? Passado então o tempo da exposição, quando ele foi lá para conversar com os curadores, etc., ele falou assim: vocês querem saber o que significa? E o pessoal, não, quero, né? Claro que eu quero. E aí ele falou assim: eu tive um companheiro. E esse companheiro, ele lutou 12 anos contra a AIDS. E ele morreu com exatos 34 quilos. E a gente sofreu tanto preconceito, tanta dificuldade, tanta tristeza, que eu quero devolver para as pessoas parte desse sentimento. Por que eu coloquei esse caso real que aconteceu aqui no Sesc Palmas, nesse tempo aqui para dizer que a linguagem é viva e se transforma durante o tempo? Esse é um tipo de linguagem muito comum na pós-modernidade, em que a arte se torna arte após explicação. Aqui a gente não está entrando no mérito se isso é bom ou se isso é ruim, se a gente concorda ou se discorda. A gente está mostrando que existe arte feita dessa forma também. Então, para muitos que estavam presentes naquele dia, era uma pilha de bala. Mas quando ele explicou os motivos que levaram ele a fazer aquela pirâmide de bala, aquilo tocou as pessoas. Então a arte se tornando arte após a explicação. É um exemplo de existência. Isso é tão é, isso é tão levado ao expoente nessa pós-modernidade em que a gente vive, que tem uns 2 anos, não, antes da pandemia, uns 3 anos, eu fui numa peça de stand-up lá em São Paulo, e a pessoa que estava apresentando, que era um famoso inclusive, ele ensinava a plateia como a plateia tinha que se comportar. Ele falava: quando eu fizer tal coisa, vocês batem palmas. Quando eu fizer tal coisa, vocês podem fazer barulho. Quando eu fizer tal elemento, vocês... Ou seja, para mim que eu estava assistindo, eu achei aquilo super estranho. Eu falei: nossa, mas onde está aquela arte onde cada um tem a sua percepção de como te toca, do como eu devo me agir, né? Parece que é uma coisa meio formatada. Enfim, mais uma coisa para a gente pensar do que para, né? Sem, sem querer discutir, apenas mostrando como que as coisas evoluem ao longo do tempo. Eu já falei, né, da arte como expressão de um povo, da sua cultura, né? A arte ela pode surgir no pensamento, no sentimento, pode acontecer durante o processo. Eu adoro essa parte de que você começa fazendo uma coisa, você não sabe muito bem o que você está fazendo e você vai sendo tomado de sentimentos e aqueles sentimentos vão te levando a experimentar novas coisas e quando chega no final você fala: nossa, eu não imaginava no início do processo que eu ia chegar nesse resultado. Mas foi o processo que me trouxe até aqui, né? Eu acho muito bacana. Para mim, essa é uma definição que eu gosto de arte. Agora, a grande questão, né, que é o foco desse workshop, como é que a arte se materializa?
A arte é interessante falar aqui que, principalmente para os artistas artesãos, né, para os artesãos, muitas vezes ela vai se materializar através da mão. Então, vai utilizar a mão para chegar no resultado final. Quando a gente fala de autoria para um pintor, é muito fácil de você perceber, porque o pintor ele é responsável por todas as etapas daquele projeto, daquela obra final. Agora, por exemplo, tem alguns estudiosos que dizem que a arquitetura seria a mais humana das artes, porque ela divide a autoria. Se a gente pensar que o projeto de arquitetura é feito pelo arquiteto, mas a arquitetura enquanto edifício pronto, ela só vai existir com a ajuda do carpinteiro, do pedreiro, do pintor, do engenheiro, do arquiteto. Então, essa história de divisão de autoria é interessante da gente tocar num ponto. A gente falou também das artes produzidas de maneira manual. Agora, vamos focar o nosso trabalho em artistas que vivem da venda de sua arte. Então vamos falar um pouco de artesanato, por exemplo, né? Ele tem que fazer lá um brinco, um colar, enfim, diversas obras, e ele vai expor e vender essa arte que é o sustento ganha-pão deles. Obviamente, se ele vai produzir, fabricar o formato dela com as mãos, ele vai ter uma faca de dois gumes, porque a gente tem uma obra única, porque feita pela mão humana você nunca vai conseguir fazer uma obra exatamente igual a outra, e uma obra que ele gasta bastante tempo para fazer, né? Vamos dizer, sei lá, um brinco, por assim dizer. Se ele começa a ter auxílio do meio digital, isso pode acelerar o processo dele em algumas etapas, porque, obviamente, parte do corte, parte do entalhamento você consegue fazer, mas o toque final de montagem das peças, de pintura, de acabamento, ainda vai ser do artista. Essa é uma discussão que acontece ao longo das grandes metrópoles aí, né? Eu acho interessante da gente ter ela aqui também. Para a gente falar um pouco de produção digital, a gente tem que lembrar das revoluções industriais. Quando a gente fala em revolução, a gente fala em uma grande mudança na forma de produzir. Então, na primeira, a gente tem a mecanização, né, a energia a vapor. Na segunda revolução industrial, a gente tem a produção em massa, a gente tem o advento da eletricidade. E a terceira revolução industrial seria a customização em massa, porque na produção em massa você produz várias vezes a mesma coisa. Na customização em massa, você produz várias vezes, mas diversas coisas. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, sei lá, você tem um formato de uma caixinha de noivos, né? Como é que é o nome dessas caixinhas? Que coloca os presentinhos para os padrinhos ali, o convite do casamento, da festa, uma gravatinha, alguma coisa ali. Aí você faz então o projeto da casinha, da caixinha, com o auxílio da produção digital, você pode fazer. Você não tem um projeto de uma caixinha, você tem um projeto de diversas caixinhas prontas, a depender das variáveis, altura, largura, desenho, enfim. Claro que você tem que fazer um tratamento em cima disso, né? Tanto um tratamento digital quanto um tratamento final, manufatura mesmo, tá? E aí já até existe a quarta revolução industrial. Tem algumas coisas de arte produzida com isso, que a gente está falando de indústria 4.0, internet das coisas, tudo conectado, mas isso seria um outro workshop. A gente está falando da terceira revolução industrial. Então, olha só que bacana, ó. Esse termo poiesis, ele é derivado das palavras latinas poética e poesia, e ele significa fabricação. Olha que interessante. A revolução, a grandiosa mudança na forma de produzir, eu já falei. A revolução digital, que estaria aqui acontecendo na terceira revolução industrial, ela vai dividir em três partes. Então você tem essa passagem dos telefones, é uma revolução da comunicação, né? A passagem dos telefones analógicos para os smartphones, que muda a maneira das pessoas se comunicar. A computação, né? Olha como o computador evoluiu. Da época em que eu era adolescente para cá, eu não vivi com WhatsApp, eu não vivi com telefone, não se tinha isso, né? O computador era raríssimo. Eu cheguei a usar um 486. Não sei nem se vocês
Dani, Camila, Joilene, não sei se vocês conhecem o 486, um computador super antigo de mesa. E também a fabricação digital. Tá, a fabricação digital, ela é uma fabricação em que você vai fazer um projeto, você pode fazer ele pelo próprio computador, né? Até está em voga essa discussão de arte produzida em computador. Acho que teve uma reportagem no Fantástico alguns episódios para trás que mostrava essas artes produzidas digitalmente, que tinham um selo de autenticidade e era vendida por milhões aí, né? Então, a arte em produção por computador, cheguei a usar o 486, a Dani falou aí. A Dani deve ter parecido com a minha idade, então. Então você tem essa produção na própria tela do computador, a arte digital, e você pode fazer também uma coisa que eu acho super legal, que estaria numa interface aí, que eu depois vou até mostrar uma foto para vocês. As meninas se reuniram do Sagrado Feminino e produziram alguns desenhos. Sou mais juvenil que vocês, notebook, a Joilene fala. Elas produziram alguns desenhos e foi super interessante que tinha uma mocinha junto com elas e pintou uma borboleta. E aí a gente falou assim, olha que bacana, a gente pode pegar essa borboleta e pode fazer uma vetorização. Então, a borboleta, o desenho da borboleta foi feito pelas mãos daquela artista. Aí, para transformar o desenho da borboleta e levar ele para o computador, foi feita vetorização, que eu vou mostrar para vocês como faz também. Isso vai ser um presente para vocês. Salvou minha vida em diversos momentos. A gente fez uma oficina só para as meninas, agora está fazendo para vocês. Então foi feita a vetorização. Para que serve a vetorização? Se você pega e tira uma foto de um objeto, quando você estica essa foto, porque você quer fazer alguma coisa maior, né, projetar, sei lá, para pintar, ela vai ficar pixelada, então vai ficar com as linhas quebradas, assim, não é bacana de se ver. Quando você pega um desenho e faz uma vetorização dele, você transforma esse desenho num vetor, numa linguagem de computador, que quando você estica, ele não perde a qualidade. Então você pode aumentar, diminuir, ele vai ficar sempre com a mesma cara do que foi feito. E a fabricação digital, ela vai então pegar essa ideia dessa comunicação que é tida com a máquina, tá? Daqui para lá e de lá para cá. E trabalhar com a ideia de fazer protótipos rápidos. Por isso que tem o nome aqui, ó, prototipagem rápida. Então eu tenho uma ideia na cabeça, eu penso mais ou menos como que ela poderia ficar em pé, como que ela poderia ser construída, e eu faço um protótipo rápido, eu faço uma prototipagem rápida, tá? Por meio de quê? A gente tem alguns maquinários aí. A gente tem a impressora 3D, eu vou falar especificamente de cada um deles. A gente tem as máquinas de comando numérico computadorizadas, são as CNC, as routers CNC, e tem a nossa queridinha que é a cortadora laser, que é especificamente o que a gente vai mostrar mais a fundo para vocês hoje. Tem também a plotter de vinil. Esses elementos que eu falei para vocês, e a linha de montagem, né? Esses elementos que eu falei para vocês, eles fazem parte dos equipamentos mínimos necessários para montar um laboratório de fabricação digital e você se integrar à rede mundial de computadores. Esse laboratório de fabricação digital, ele nasce lá no MIT em 2001, se eu não me engano, não lembro das datas de cabeça agora, mas ele nasce com a ideia desse movimento maker, é um movimento super bonito, empoderador, que passa a ideia de que todo mundo pode fazer qualquer coisa. Então você tem um problema, qual é o problema? Vamos pensar nesse problema, vamos tentar achar uma solução. E o laboratório de fabricação digital é uma coisa, a ideia é super interessante também, porque é um laboratório de colaborativo. Então, por exemplo, a Dani, ela vem lá com alguma ideia. Dani, você trabalha com o quê? A sua arte é o quê? O que você mais gosta de fazer? É artesanato? É pintura? É o que você faz? E eu não consegui te escutar. O que ela falou? Alguém conseguiu? Tá baixinho. Não. Atriz? Ela falou. Você falou que é atriz, Dani? Ah, ela falou que ela é atriz. Então, sei lá, vamos pensar. Vamos pegar um exemplo do que aconteceu. O último slide aconteceu exatamente isso. Era um grupo de arte, a Cena Aberta, da qual eu faço parte, junto com a Canogueira, a Bel Gama. E eles iam apresentar uma peça super bacana que era um antiquário. Lá no final eu mostro a imagem para vocês. E aí a hora que eu tava trabalhando a luz. Aí a hora que eu tava trabalhando a luz, assim, eu vi, e bem assim, a gente tava no Fernando Montenegro, que o palco é aqui embaixo e a plateia fica assim, ó, bem alta, né? Então eu tava olhando aquele cenário, tava tão bonito, e eu falava assim, nossa, em cima tá vazio.
tá faltando uma luminária. E aí eu falei, Kaká, eu já montei a luz, agora me dá um dia, tipo, não, me deixa quieto só para eu trabalhar um dia que eu quero construir uma luminária para vocês. E aí, por exemplo, se tivesse um laboratório de fabricação digital, eu iria lá no laboratório de fabricação digital, ia conversar o que eu queria fazer, ia pegar ideias das outras pessoas, e as pessoas iam me ajudando, eu ia ajudando as pessoas até a gente conseguir fazer esse protótipo, que eu vou mostrar para vocês como é que foi feito. Então, o laboratório de fabricação digital, ele é colaborativo. E eu tenho batido nessa tecla do laboratório porque seria super bacana se a gente conseguisse um dia vir a construir um laboratório de fabricação digital, que é um laboratório aberto ao público também, sabe? Pelo menos, vamos dizer assim, tem laboratórios exclusivamente públicos e mesmo que não forem exclusivamente públicos, para você ser um Fab Lab ligado à rede mundial de Fab Labs, você precisa ter dias específicos em que ele é aberto ao público. E o público vai e ele leva só o material. O maquinário está lá e ele pode utilizar. Porque é essa ideia de coletividade, é essa ideia das pessoas resolvendo os problemas das pessoas, sabe? Preciso fazer, por exemplo, recentemente estava se precisando de respirador. Um monte de Fab Lab se reuniu para fazer máscara, para pensar em respirador manual, sabe? Pensar em ideias para transformar a sociedade. A fabricação digital utiliza sistema de manufatura aditiva. Manufatura aditiva é quando eu vou colocando elementos, então, por exemplo, a impressão 3D, também conhecida como prototipagem rápido, ou manufatura restritiva. Restritiva é quando você retira elementos. Eu tenho uma placa e vou cortando, ou eu vou fresando, isso é manufatura restritiva. Vamos lá, vamos para frente. Então aqui, ó, impressão 3D. A impressão 3D é uma máquina que ela pode ser com tripé, ela pode ser quadrada. A que mais se vende é mais quadrada, por ser ter uma estabilidade maior. Ela pode ter uma cama quente. Essa cama quente é onde se esquenta para quando o filamento começa a entrar aqui, não ter retração do material. E você vai produzir peças que são feitas com filamento plástico. Você esquenta esse filamento plástico, você faz um modelo no computador, ou você desenha, né? Igual a gente falou, esse mecanismo de interface, ou você já modela mesmo no computador, e depois a impressora ela vai imprimir essas peças. Tá? O tratamento final é dado também pelo artista, porque às vezes você vai precisar dar uma lixada, às vezes você vai querer pintar, embora você tenha filamentos com cores. Eu acho bacana essa tecnologia, mas eu acho ela ainda um pouco restritiva por conta do tempo que demora para fazer e também por conta de modelagem, nem todo mundo entende de modelagem, então eu acho que é um pouco restritiva, mas é super interessante também. E está barateando. Já era bem mais caro, mas agora já está ficando mais barato, está ficando mais em conta. Imagine se tivesse um laboratório de fabricação digital, você poderia ir lá e utilizar, né? Talvez só trazer o filamento ou conversar com alguém lá dentro que tem um filamento, você paga parte do filamento para ele. Ah, eu queria usar seu filamento, você, sei lá, vende para mim por tanto. Enfim, é interessante. E pode fazer diversas coisas, diversos elementos, tá vendo? Olha que legal esse aqui, olha uma mão robótica feita por filamento. Olha, tá vendo? Dá para fazer diversas coisas interessantes. A fresa CNC. A fresa CNC é um maquinário, tá vendo? Ele é um pouco maior, ele tem esse motor aqui de passo, e aqui você tem uma fresa, que é como se fosse aquelas coisas que você coloca na furadeira mesmo. E ele gira em alta velocidade, e ele vai então desbastando o material. Você pode ter isso para aço, para alumínio, o mais comum é para madeira, para materiais não tão rígidos. Então, madeira, MDF, isopor. Você pode utilizar, tipo, você pode fazer o formato e depois passar um material por cima para tapar os poros e depois colocar tecido e resina e fazer de acrílico. Isso eu fiz na minha pós-graduação. Então, é um material super versátil também, né? Os modelos você pode fazer à mão ou você pode desenhar no próprio computador, porque você percebe que quando é um modelo mais tridimensional, você tem que trabalhar, porque às vezes você tem que fazer esse abalamento, assim, então você tem que informar para o computador como fazer esse abalamento. Mas quando é mais bidimensional assim, ó, ele é mais rápido de fazer. Embora esse aqui, ele pode ser feito tanto pela fresa TNC, como pela cortadora laser. A diferença entre a fresa TNC e a cortadora laser é que a bordinha na cortadora laser fica escura, tá vendo? Por quê? Porque passa um laser. É a que eu vou mostrar daqui a pouco já para vocês. Já na fresa CNC, ela não fica escura porque ela passa
a fresa. Ela é rápida quando comparada com uma impressão 3D, mas ela é mais lenta do que a cortadora laser, porque a laser é, né? É muito interessante. Então vamos falar da nossa queridinha. A máquina de corte a laser é uma máquina... Bom, eu vou passar o vídeo para vocês primeiro. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Files, máquina em funcionamento. Ó, gente, eu vou dando pause para mostrar. Então isso aqui é uma cortadora laser. Essa aqui é a cortadora laser do projeto do Sagrado Feminino. Ela... Aqui embaixo você só tem para guardar o material. Ela é grande, mas na verdade o mecanismo de funcionamento dela é pequeno, tá? Então ali embaixo você coloca o material. O vídeo vai mostrar mais coisa para vocês. Aqui fica a cabeça do laser. Ela funciona. Deixa eu ver se ela vai subir. Acho que ela estava até em funcionamento. Ó, então, tá vendo? Ó, você coloca o desenho e ela vai cortando as peças. Depois eu vou mostrar para você que peça foi essa que a gente fez. Ó, então o laser está vindo aqui e tem uma lente. E o laser bate nessa lente e ele converge. Tem uma altura focal que você sempre precisa ajustar. Porque você pode cortar aí... MDF, madeirite até 1 centímetro de altura, acrílico até 2,5 cm de altura, 25 milímetros. Você consegue cortar isopor maior já, um XPS que é um isopor de alta densidade, tecido, plástico, só que plástico eu não aconselho porque ele é... Como é que fala? Ele é tóxico, então aí você tem que usar uma máscara própria para isso. Mas enfim, a máquina consegue. Aqui no bocal dela, já que eu dei o zoom aqui no vídeo, ó, isso aqui é um compressor de ar que ele joga ar aqui dentro, porque como o laser está fazendo alta temperatura aqui, isso aqui poderia gerar uma fumaça que subiria. A lente está bem aqui, ó. E daqui da lente até o material é o que se chama de altura focal. Então é isso que você sempre tem que ajustar quando você vai cortar alguma coisa. Se a fumaça sobe aqui ou uma chama sobe aqui, pode acontecer de trincar a lente e aí você tem que gastar para trocar a lente do material. Então por isso que tem um ar que é jogado aqui, porque bate na lente e assopra qualquer sujeira para fora, tá? Que mais? Essa máquina em específico é uma máquina que ela consegue cortar de 90 centímetros até 1,30, então a área de trabalho é super bacana. A precisão absoluta, né? A gente está falando aí de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aqui é o painelzinho. Aqui, bom, peraí, eu quero mostrar o laser para vocês. Cadê? Aí, ó. Então, isso aqui é o tubo laser. É como se fosse uma lâmpada. E ele tá vermelho, tá assim, ó. Isso aqui é uma cor de quando o laser está funcionando corretamente. O laser está passando, ele está funcionando. Ele passa por ali, mais na frente... Eu já vou voltar a falar do laser. Esse laser, para passar por aqui, ele esquenta muito. Então, para resfriar o laser, você usa esse chiller, que é um resfriador. É como se fosse um congeladorzinho de água e ele joga essa água por aqui. Para que aqui não dê lodo, você precisa usar água destilada, tá? Água de bateria. Não é para beber, né, gente? Ou desmineralizada. Então o chiller joga água aqui, resfria o laser e o laser passa batendo lá. Vamos ver se ele vai filmar, se eu conseguir filmar. Ele bate lá do outro lado num espelho. Deixa eu ver, acho que vai. Ah lá, ó. Esse negocinho vermelho aqui é um espelho. Então, quando o laser bate no espelho, ele faz um reflexo para um outro espelho que está lá na frente, e o outro espelho joga para o bocal do laser, que joga para a lente, e a lente joga converge, né, para o ponto de corte do material. Essa tecnologia ela é apaixonante. Eu já vou mostrar para vocês o que ela é capaz de fazer. Então, mais uma vez o chiller, o laser. Aí, cortando aqui, ó, tá vendo? Ali em cima tem um outro espelho também, ó. Aqui, o laser tá invisível, né? Mas se eu passasse a mão aqui na frente, eu queimaria a minha mão, porque o laser tá passando bem ali. Ó, tá inclinado aqui o espelho, ó. Ele joga aqui na lente e a lente converge para cá e começa a cortar. Então, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o segundo espelho, que lá naquele buraco vem lá daquele espelho lá de trás. Muito bem, deixa eu voltar agora para o que a gente estava falando. Aí o que você consegue fazer? Você consegue fazer diversas coisas e é muito rápido,
Então, aquela ali que estava cortando devagar, porque a espessura que estava cortando é muito alta. Então, aquilo ali estava cortando quase 1 centímetro, porque a gente fez uma estante paramétrica. Eu vou mostrar ela no final. É super bacana, super bonitinha a estante. Ela é circular, assim, ó. Mas quando você corta coisas menores, papel corta super rápido. Você consegue cortar aí sei lá, meio centímetro por segundo, né? É muito rápido. Quando você vai cortar um madeirite, um MDF de 3 milímetros, você consegue cortar a 30 milímetros por segundo. Então, é muito rápido, tá? Isso aqui é um gabinete de computador, por exemplo, ó, com gavetinhas. Daí a pessoa falou, eu queria colocar uns desenhos, então você consegue fazer os desenhos na mão, vetorizar e depois colocar aqui no Corel. Isso aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz. Ou você pode entrar próprio no computador e procurar vetores gratuitos que tem. E se você quiser, você coloca aí. Tá? Isso aqui é uma árvore da vida estilizada. Já é uma das obras que o Sagrado Coletivo, o Sagrado Feminino, estava experimentando, né, em pintura e mesclando as coisas. Que mais? Isso aqui é uma arte que foi feita pela Joilene. Ela virou um cartaz de divulgação da roda de sagrado feminino, se eu não me engano, e foi feita na mão. Então foi ela que criou da cabeça dela, isso é uma arte exclusivamente feita por ela. E aí o que a gente fez? A gente pegou isso e vetorizou, e depois de vetorizar a gente ainda fez um brinco, se eu não me engano, né, Jô? Só que a gente tentou achar a foto para colocar na apresentação e a foto desse brinco a gente não achou. Mas, por exemplo, aqui, ó, essa aqui foi essa mocinha bonita, ela estava aqui no dia, acompanhando as discussões do Sagrado Feminino, e ela fez essa borboleta. Então essa borboleta a gente pegou, tirou uma foto, vetorizou, que é o que eu vou ensinar vocês a fazerem, e depois de vetorizar a gente fez brincos, que ela já saiu usando. Ela tirou os dela, colocou assim e saiu usando, super feliz. Um brinco feito por uma arte dela mesma, entendeu? Aí a cortadora laser cortou e gravou. Que ela consegue fazer, você consegue fazer a linha, se você colocar a linha vermelha, ela vai riscar, como se estivesse escrevendo. Se você colocar uma linha verde para cortadora laser, ela vai pintar assim, ó, como se ela estivesse passando os lasers, mas sem recortar fora. E se você colocar a linha preta, ela vai cortar, aí ela corta fora. E isso ela faz como? Por diferença de tipo de pensamento, porque ela pode pensar que é um risco, ela pode pensar que é um corte, ela pode pensar que é uma gravura. E também diferença na potência do laser. Você trabalha na potência do laser aí para corte entre 80% e 90% da potência do laser. Essa máquina tem 130 watts de potência, é uma lâmpada. Né? O que gasta mais na máquina laser não é nem o laser em si. O laser, aquele tubo laser que a gente falou, ele é até meio carinho, mas a energia ele não gasta muito ali. O que gasta mais energia seria no refrigerador lá, que joga água gelada. Ele gasta mais ou menos como um ar-condicionado. Vamos lá então. Aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês que estava cortando? Estava cortando essa peça aqui, ó, que é uma estante paramétrica. Aqui já entra diversas outras discussões nesse meio, né, gente? Porque, como eu falei, dá para você fazer exclusivamente manual o desenho, dá para você fazer essa coisa de interface, você fazer direto as linhas, ou você já pode usar o computador que vai te ajudar para isso. Porque usar o computador para representação é usar uma bazuca para matar uma formiga. Você pode usar o computador para fazer contagem, né? Porque o que ele é bom, computar. Então, por exemplo, isso aqui já é um processo de projeto artístico já super evoluído, que é chamado de processo paramétrico. É tudo parametrizado. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Então, isso aqui é um programinha. Esse programa se chama Rhinoceros, tá? Aqui está desenhado está modelado, né, a nossa estante paramétrica. E aqui, ó, é a grande diferencial, porque o modelagem já tem diversos programas que fazem isso. Então, AutoCAD, né, 3D Max, tem vários programas, o SketchUp, por aí vai. De vários programas que fazem isso. Agora, essa parte aqui nova é o que se chama de editor gráfico
de algoritmo. Só que algoritmo aqui, para a gente tirar o peso no coração, porque quando fala algoritmo, meu Deus, eu vou morrer. Não, na verdade é só um passo a passo. O algoritmo é para dizer assim, ó, faça um círculo, do círculo você divide o círculo em 6 partes, dá espessura nesse elemento para mim, intersecciona esse elemento para mim. Então, quando você tem um passo a passo, você tem a palavra algoritmo, tá? Só para a gente tirar o peso do coração. Por que é um processo paramétrico? Porque uma vez que você fez o modelo pronto, e aqui a gente entra no que eu falei na customização em massa, a gente entra na terceira revolução industrial, porque eu não tenho o projeto desta única estante paramétrica de 90 por 90, e ela é, tá vendo, esférica. Eu tenho diversos projetos prontos, e eu só mexo essas variáveis. Então aqui, eu quero uma altura maior, eu quero uma altura, em vez aqui está com 1 metro, né? Posso colocar ele com 70 centímetros de altura. Então, mudei, ele já muda aqui. Obviamente que aí eu teria que mudar a quantidade de divisões também. Deixa eu voltar lá, para a gente poder mostrar. Olha aqui a profundidade, tá vendo? Eu coloquei essa profundidade maior aqui, ó. Essa aqui, de 18 centímetros, mas eu poderia colocar, inclusive acho que ficaria até mais bonito, com 14. Tá vendo? Já muda também, eu vou deixar com 15 aqui. É porque tem um errozinho no negócio que eu fiz aqui, que essas variações, elas estão automáticas. Essas variações aqui, eu não consegui fazer da mesma forma, eu tive que fazer de uma outra maneira. Então, se eu altero aqui, muitas vezes fica só 3 e some as outras duas, que depois eu teria que modificar. Mas olha só, as divisões verticais, né? Vamos colocar 8 divisões verticais. Tá vendo? Já virou outro. É parecido com aquele, mas já virou outra família. Então, quando a gente tem esses novos processos, você já entra nessa customização em massa. Porque vamos dizer, se eu tivesse só um modelo pronto, eu só conseguiria colocar em produção e vender, e expor e vender, se eu quisesse vender, aquele modelo. Agora, quando você tem um processo de projeto em que você tem essas variáveis que você consegue modificar, a bel prazer, essa customização, a pessoa vai ver a sua exposição e falar, eu gostei, mas na minha casa não cabe uma estante de 90. Vai falar, eu queria maior, você consegue fazer até quanto? Bom, se for na cortadora laser, como foi feita essa, a gente tem boca de corte de até 1,30 m, então a gente poderia fazer de 1,30 por 1,30. Né? Ou então não, eu quero uma coisa bem pequenininha, bem discreta, para colocar só os porta-retratos dos meus gatinhos na entrada. Então eu quero de 50 centímetros. Você altera ali o tamanho dela para 50 centímetros, faz, manda produzir. Eu quero dar um tratamento, eu quero que cada peça dessa venha em degradê. Então vou pintar, sei lá, um degradê de rosa. Então rosa choque, vou vindo devagarzinho até chegar quase no branco. Então, a gente consegue fazer inúmeras coisas. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma bandeja. Uma bandejinha que foi feita aqui, ó. Como vai peso aqui em cima, esse tipo de ligação aqui, ó, se chama finger joint, quando a gente faz um dedinho entrando no outro. Aqui embaixo, se a gente fizesse finger joint também, quando eu colocasse o peso por causa da cola, poderia soltar. Então a gente subiu essa parte de baixo aqui, ó, tá vendo? E colocou de encaixe aqui, porque daí eu consigo colocar peso. E isso aqui foi cortado em MDF de 3 milímetros, então é super legal. Dá para você fazer, dá para você pintar, dá para você colocar desenho, dá para você fazer um desenho, vetorizar e colocar aqui, dá para você colocar o nome da sua esposa, do seu esposo, eu te amo, feliz aniversário, enfim, possibilidades imensas, né? Caixinha, mesma coisa. Eu achei a caixinha pequena, muda aqui, faz direto. Então isso aqui é um processo mais novo de se fazer, tá? Existe, eu quis mostrar para vocês que existem, mas a gente pode fazer também na mão. Você desenha, faz as linhazinhas, né? E joga no Corel e faz. Tem outros programas que dá para usar também, né? Eu gosto de usar o Corel. Aqui, ó, olha que outros elementos que dá para fazer, né? Olha que interessante. Tá vendo? Tudo isso aqui dá para fazer. Aqui o que aconteceria é que a borda ficaria preta por causa do laser, igual eu falei. Você poderia vir e lixar se você quiser, ou você pode comprar aquele negócio e passar em volta aqui, da cor da madeira mesmo, né? Envelopar a madeira, por assim dizer, ou o MDF. E você pode envelopar antes também, tem diversas formas de trabalhar. Esse aqui é um banco paramétrico, que dá para fazer também com aquela chapa de 1 centímetro que eu mostrei. Uma caixinha aqui, ó, uma mandala, brinco, colar, foto, você pega, faz pontilismo e grava na madeira.
vários exemplos interessantes que vocês podem fazer. Olha só, tá vendo? Olha que legal. Aí você tem madeira que já vem com tratamento, então ela já tem outra cor, né? Você pode pintar a madeira depois também, passar verniz, deixar na cor natural e só passar verniz. Você pode fazer colagem, tá vendo? Você pode fazer objeto tridimensional, dependendo da montagem. Uma coisa super legal que a gente trabalha no laboratório de fabricação digital é essa ideia. Gente, se for cair, a Carol manda outro link para vocês, tá? Essa ideia de pensar como as coisas são como é que fala? Juntas, tá? Acho que eu vou até fazer outro link aqui, gente, porque senão vai cair aí. Que agora o Google tá com 1 hora só, né? Google Meet. Enquanto isso, enquanto eu vou fazendo outro link aqui, se vocês quiserem, vocês podem ir perguntando, ou falando, tá? Ou criticando, fiquem à vontade, gente. Isso aqui é um grupo de discussão mesmo. Iniciar a reunião. Vou copiar aqui o link. Pronto, eu fiz um link novo aqui, ó. Se cair, vocês entrem nesse link aqui. Eu coloquei aqui no chat de conversa da reunião, tá? Então vamos lá. Antes da gente passar. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, Joeliane? Ó, aqui. Aqui quer falar, Jô? Pode falar. Não, é porque eu tô me familiarizando aqui. Quando eu abro a câmera, ela aparece um aviso para ti, né? Eu queria salvar aqui o link que você mandou. Ah, tá, entendi. E aí, eu abri. Tá na conversinha aqui no chat. Se você entrar no chat aqui, consegue pegar a última. Do lado dos triângulozinho, quadradinho, circulinho do inferior direito aí. Então, aqui são exemplos de luminárias, todas feitas por cortadora laser. Você vê por conta das bordas pretas, tá vendo? Ó? E aí você tem diferentes tipos de MDF, diferentes espessuras, né? Esse aqui já tem um tratamento em cima, tá vendo? Que é mais liso a parte de cima. Você faz o tratamento antes e corta depois. E tem um sistema de encaixe também, ó. Se você olhar, você tá vendo que tem, como é que fala? Costelas. E nessas costelas, sua chamada termina em 5 minutos. Ó, tá vendo? A chamada vai terminar em 5 minutos, gente. Bom, acho que a gente já pode ir para lá, então, pra gente não ser pego de surpresa, tá? Vão indo para lá que eu vou parar a apresentação aqui e a gente começa, retoma lá no link que eu mandei. Beleza, eu já vou acessar aqui. Que acabou de falar aqui, ó, sua chamada termina em 5 minutos, então vamos, para entrar, acho que vocês têm que sair dessa para entrar na outra, tá? Muito bem, deixa eu sair daqui. Ver tudo, permitir. Pronto, tá todo mundo aí, né? Deixa eu... Tela inteira. Aqui, compartilhar. Muito bem. Entendi. Tá apresentando. Aí, tá aparecendo de novo para vocês. Então vamos lá. Então, por exemplo, esse aqui eu achei super interessante, ó. Ela tem 2 anéis de enrijecimento para manter as costelinhas no lugar, né? Então, tem esses anéis de enrijecimento. E aí você passa essas costelas têm os vincos para entrar as pétalas. E elas formam esse desenho aqui. Isso aqui é uma outra que tem hipercontinuidade, né? Então tem esse desenho que vai de cima embaixo. Acho super lindo isso aqui. Eu já fiz um algoritmozinho dessa aqui já também. Nunca cortei ela, quero cortar ainda. Olha, desses aqui eu nunca fiz, ó, mas é super bonito. Olha que legal. Olha essa aqui que legal. Essa meio mecânica, né? Super interessante também. Deixa eu passar aqui. Aqui. Essa é a peça da cena aberta que eu falei, né, em homenagem aí, Dani, que você falou, né, eu nem sabia que ia ter uma atriz aqui, olha que bacana. Então era um antiquário e olhando de cima tava super bonito a disposição dos elementos, coisa e tal, mas em cima aqui tava vazio, sabe? E como a gente olhava muitos atores de baixo para cima, eu falei, tá faltando um elemento aqui. E aí eu fiz essa luminária inspirada na Catedral de Brasília do Oscar Niemeyer, ó. E ela ficou lá na peça lá. E ficou tão bonita que a fotógrafa foi lá e tirou uma foto só dela. Ela gostou. Eu falei, opa, dá uma foto aqui para eu guardar lá no meu acervo lá. Então foi super interessante. Então, as possibilidades de uso da cortadora laser, elas são ilimitadas, gente. Assim,
Por quê? Porque muitas coisas você começa a discutir, peraí, tá, eu quero fazer uma coisa que é curva, mas como é que eu consigo cortar coisas retas e transformar ela curva? Eu vou ter que fazer uma ligação. Você começa a pensar em como que é essa ligação. Em inglês tem uma galera que pesquisa isso, chama paneling, que é pegar uma coisa curva e, não sei, a tradução literal, não sei como é que seria, mas como se fosse panelização, de transformar em painéis. Paneling é transformar em painéis bidimensionais, que quando eu junto, ele fica tridimensionais. Aquela brincadeira que a gente fazia, por exemplo, de pegar octaedro e ir recortando em papel, ficava uma bordinha, eu ia colando as bordinhas e depois formava uma figura que é tridimensional. Então dá para fazer muita coisa interessante. E quanto mais a gente trabalha em colaboração, mais a gente une os artistas, mais coisas interessantes saem. Que mais? Então, a ideia, primeiro, foi mostrar que existem possibilidades. Segundo, quando eu fui fazer esse trabalho, foi muito difícil achar uma cortadora laser em Palmas. Quando eu achei, o pessoal cobrava assim valores muito fora da realidade, sabe? Porque isso que me deixou, né, muito entristecido, assim, sabe? Então, a cortadora laser do Projeto Sagrado Feminino, até a exposição que vai acontecer, ela é exclusivamente do Projeto Sagrado Feminino, ela serve para servir ao Projeto Sagrado Feminino, mas depois ela continua. Então, se vocês precisarem, se vocês quiserem conhecer a tecnologia, se vocês quiserem fazer algum tipo de produção, verificar como é feito, pode vir, pode conversar, porque eu acho que o que falta é artista ajudando artista, sabe? Porque quando eu precisei fazer para essa luminária aí, quase dá desgosto, porque você quer fazer, você está com uma ideia super bacana, você quer fazer um protótipo, mas as pessoas parecem que querem ficar ricas às suas custas, né? As coisas em Palma já são caras. E essas tecnologias novas aqui, com quem podemos conversar sobre? Com a Carol. Depois você procura a Carol, que é a produtora do projeto, tá? E ela, enfim, as parcerias estão aí abertas, vocês podem dialogar sem problema nenhum. Se eu não me engano, a exposição das meninas vai ser no final de outubro, no Dia das Bruxas. E tá muito bonito o projeto. Tem mais duas ações, que uma é a exposição e a outra elas vão visitar, a gente não sabe como é que vai estar a pandemia, né? Mas elas vão levar algumas obras, algumas coisas que elas vão produzir de presente para as mulheres da Casa 8 de Março, que é uma casa que acolhe as mulheres que estão em risco social, que foram agredidas, que enfim, que precisam de auxílio, né, governamental. Então elas vão lá para falar a filosofia do Sagrado Feminino, que é uma filosofia muito bonita, que é uma filosofia de empoderamento da mulher, de entender que a mulher é uma deusa, né, no sentido de que a humanidade tem a continuidade da história através da mulher. Se não fossem vocês mulheres, nós homens não estaríamos aqui, né? A gente não tem como não dizer que a mulher é um instrumento tangível de Deus. Ou como se diz a minha alma gêmea poética, a Joelene Lima, a silhueta feminina de Deus, né? A vida acontece através de vocês, né? Vocês são um portal de divino. Então levar essa ideia de empoderamento para as mulheres da Casa do 8 de Março, para que elas se sintam capazes de ser dona da própria história, sabe? E mostrar para elas as artes produzidas, ter um diálogo com elas. E depois, por último, a exposição, que a gente vai verificar ainda onde que vai acontecer, né? A pandemia tá rolando aí. Enfim, antes de eu mostrar como é que faz vetorização, vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem comentar? Vocês querem dizer alguma coisa? Colocar algum depoimento? Fiquem à vontade aí, meninas. Qualquer uma das meninas. Eu vou abrindo, enquanto isso eu vou abrindo o Corel aqui. Corel Draw, cadê você? Lumena. Oi. Esse uso da máquina laser para quem trabalha com invenções também, isso tem uma relevância, né? Eu estou vendo você falar a palavra protótipo desde o início. E aí o inventor, aquela pessoa que gasta cérebro criando novas possibilidades, tem uma margem a mais, um amparo a mais usando essa máquina, não é isso? Com certeza. E o que eu acho fenomenal da tecnologia também é que em poucos minutos você consegue materializar a sua ideia, sabe? De construir alguma coisa, né? Bem como você falou, um protótipozinho, sei lá, arquiteto, fazer uma maquetezinha,
fazer um protótipozinho de um carrinho, de um banquinho, de alguma coisa. Aí você vai lá, corta, monta e fala, nossa, ficou interessante, ou então não gostei dessa quina, vou tentar ajustar um pouco o desenho aqui. Eu acho fenomenal. Eu acho que, assim, para mim, quanto mais as tecnologias baratearem e a gente mais conseguir chegar até um público artístico, eu acho fenomenal. A minha colaboração com o projeto é ajudar nesse sentido, sabe? É um projeto exclusivamente de mulheres, todas as da equipe técnica são só mulheres, as artistas são só mulheres, e a ideia a minha ideia de colaboração é no sentido de formar essa rede de artistas, sabe? Que a gente consiga nos ajudar, né? Junto nós somos uma rede. Muitas vezes a Dani tá com uma peça lá, ela queria produzir alguma coisa, aí ela vem com uma ideia. Às vezes ela nem produz com a gente, mas tem uma sacada de conversar, fala assim, ó, como é que eu consigo resolver? O que você acha? Assim, ó, se você tentar assim, o que você acha? Daí ela desenvolve um pouco melhor. Aí às vezes ela conversa com você, Jô, e aí você fala, nossa, e se você colocasse um desenho assim, coisa e tal? Né? Eu acho que a arte coletiva, para mim, é maravilhosa. É isso que eu quero fazer, assim, né? Se eu puder. Então, vamos lá. Vamos falar, vou mostrar essa última parte, que seria como fazer a vetorização. Porque depois da vetorização é só você colocar na cortadora laser e mandar cortar. Se você tiver um desenho feito com a sua mão, você pega o desenho, tira uma foto e importa aqui no CorelDRAW, tá? Se você não tiver, se você tiver sem tempo, se você quiser fazer um agrado rápido, coisa e tal, você pode vir na internet mesmo e